Olá pessoal, estamos de volta aí para uma live Corujão. Estamos vindo de uma sequência de lives, né? Muitos assuntos. Às vezes não dá tempo da gente parar e responder as perguntas do pessoal. Então, eu vou ficar aqui disponível, tirar dúvidas de todos, né? Sobre os assuntos que nós viemos tratando. Estamos aí, à disposição. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. O Bruno Mora pergunta: as estrelas são dentro do domo? Ou seja, estão dentro aqui, né, do nosso sistema Terra? São mundos interdimensionais? Bom, nós sabemos que o sistema Terra, ele é composto por infinitas possibilidades. Nós estamos pesquisando essa realidade onde nós estamos, né? Nós não temos todas as respostas, não sabemos exatamente tudo, né, que compõe aí esse campo eletromagnético, quantas camadas são. Nós sabemos que existem sim, que são tecnologias ainda desconhecidas por nós, porque de fato isso foi construído, né? Nós estamos dentro de um campo criado. Isso aqui, esse reino, esse sistema, foi criado realmente e existe toda uma tecnologia por trás disso. Não é à toa que isso tudo existe, né? Então, dentro dessas camadas atmosféricas, em uma delas é onde estão o que nós conhecemos como as estrelas, né? Elas aparecem aí, como se fosse uma projeção mesmo interdimensional. Tem uma relação direta com a questão dos dimensionais. Isso eu posso já dizer. As estrelas têm uma relação conosco, têm relação com aquilo que nós somos em essência, né? Algumas tradições do passado colocavam as estrelas como se fossem seres divinos que estavam olhando para a humanidade, observando a humanidade, né? Ou como se fossem nossos eus do futuro no céu, como se fosse algo ligado a nós, nos olhando lá de cima. E ao mesmo tempo existe também a possibilidade de que isso que nós vemos em cima ser uma projeção de algo que existe embaixo, em outro lugar, né? Então ainda é um mistério para nós isso tudo. A gente sabe que essas localizações que nós conhecemos no céu, estrelas, constelações, né, quadrantes que a astronomia apresenta, tem uma relação, na verdade, com localizações que não estão ali, né, naquela localização física, estão em outro lugar, em outra realidade, em outra dimensão, podemos chamar assim. Então, se eu olho, por exemplo, para Pleiades no céu, não é que eu estou vendo Pleiades ali. Se eu pegar um foguete aqui, uma nave e sair, não vou chegar em Pleiades. De repente ela vai desaparecer, porque aquela projeção acontece em uma das camadas atmosféricas, dentro de uma película, como se fosse uma projeção de um filme mesmo. Algo está sendo projetado ali, como um holograma. Porém, deve existir uma função, a gente não sabe ainda qual é a função dessa manifestação no céu. Existe sim uma influência, inclusive, no posicionamento dos astros com relação à nossa vida aqui na Terra. Isso a gente está buscando entender ainda também, a gente não sabe essa relação direta ainda, mas, com certeza, essa relação com os dimensionais, com outras dimensões, é fato. Existe sim uma correlação direta. Nibiru está dentro do sistema Terra? Sim, faz parte do sistema Terra, assim como todas as estrelas errantes que nós temos, né? Temos todos os astros aí no céu, que muitos chamavam de planetas, né? Na verdade são astros, são estrelas errantes, como os antigos gregos chamavam e outros povos também. E Nibiru é apenas mais uma estrela errante. Entretanto, a órbita que ele tem não fica apenas aqui, no primeiro anel, onde nós estamos, né? Porque aqui no primeiro anel nós temos a nossa abóbada celeste. Nós temos nossos astros, né? E visualizamos uma órbita, um caminho errante que eles fazem no céu. Assim como a própria camada que eu expliquei agora, onde estão as estrelas, também gira. E não é apenas uma, são várias camadas, são vários céus, né? Que estão aqui, quadrantes,
E é possível mapear isso daí. Agora, Nibiru, ele está numa órbita muito maior. Ele pega e abarca todos os 9 anéis. Então ele vai até o final da Terra, né, e volta. Ele chega até lá a borda final, a última borda. E faz esse percurso. A cada 3.600 anos ele dá uma volta completa, né? E é aqui dentro mesmo, dentro do sistema Terra. Por isso que quando os Anunnakis, quando estavam lá no quinto anel, perceberam que esse astro que passou, que estava passando na época lá em cima, na região deles, era possível eles irem até lá, parece que com alguma tecnologia, algum conhecimento que eles obtiveram, eles conseguiram fazer uma base, parece, nesse astro. Porque parece que tem uma densidade física, esses astros aí. Mas não é como a ciência diz, não são planetas, né? É outra coisa. Então é como se eles utilizassem de Nibiru como se fosse um veículo mesmo, para eles virem e atravessarem os anéis. Então parece que eles conseguiram chegar aqui no primeiro anel através de Nibiru. Então não é que Nibiru era o planeta deles, não. Nibiru foi usado como veículo e como base. E a origem dos Anunnakis, vamos dizer assim, era no quinto anel, em alguma região do quinto anel. E eles vieram para cá, né? Muitos deles vieram para cá. Realizar toda essa exploração que nós falamos aí. Então Nibiru faz parte do sistema Terra e tem uma órbita de 3.600 anos sobre os 9 anéis. Ele não fica só aqui, ele vai até o final e volta. Sou tatuador há mais de 10 anos. Gostaria de saber se as tatuagens prejudicam nossa interação com a energia celeste. Bom, Tiago, existem alguns meridianos no corpo, né? Que se a gente fizer tatuagens sobrepostas sobre esses vórtices, esses centros de energia, pode interferir um pouco, né, nas camadas da aura. Então, existem locais no corpo que não tem problema fazer tatuagem, né? Outros sim, principalmente onde estão esses vórtices, esses centros de energia. Tem que só tomar cuidado com isso daí. Tá? A mesma coisa vale para piercings, metais que as pessoas usam no corpo, né? Esse tipo de coisa, que interfere no nosso campo bioenergético. Com relação à tatuagem, também tem que ficar muito atento à questão da química usada, né, da tintura e tudo isso, porque acaba gerando um pouco de toxina no corpo, né, caso entre na corrente sanguínea. Anderson pergunta, poderia nos dizer quais raças exatamente habitam o sistema Terra e em quais anéis? Anderson, existem muitas raças, né? Nós não conhecemos todas, não sabemos ainda a quantidade e os nomes dessas raças. Conhecemos algumas, né? Existem raças aqui no primeiro anel que vieram de outros anéis e estão aqui. Mas também existem raças que estão nos seus respectivos anéis até hoje, né? Cada anel tem uma densidade, uma frequência, mesmo ainda sendo aqui na terceira dimensão. Existem variações de densidade, de magnetismo, de pressão atmosférica, de densidade da luz, né? Várias leis da física e da química se alteram nesses outros anéis. Por isso que, inclusive, a respiração é diferente lá, em outros anéis, do que aqui, né? O clima, os reinos da natureza, os minerais, os vegetais, os animais são diferentes em outros anéis, né? É outro tipo de composição bioquímica, enfim, a própria vida, a tipologia dos seres é diferente também, né? Apesar de que muitos animais e muitos vegetais foram trazidos aqui para o primeiro anel, né, na época, por essas raças. Muitos seres que estão aqui vieram de outros anéis também, inclusive espécies vegetais e animais, né? Porque a Terra foi construída, né, o primeiro anel aqui. A nossa região foi colonizada e construída, né? Foi montado isso aqui. Quantas raças existem? Não sabemos. São mais de 123 raças planetárias que visitaram o primeiro anel. Para vocês terem uma ideia. Raças físicas de terceira dimensão. Só daqui do sistema Terra, de outros anéis. Então, a gente sabe que algumas delas ficaram bem conhecidas. No caso dos Greys, que é uma tipologia, né, de raça
que muitos conhecem aí. Existem vários tipos de Greys, vários. Tem altos, baixos, diferença de crânio, olhos, enfim. Inclusive de estágio de evolução. Tem uns que são mais primitivos, outros mais evoluídos, com genéticas diferenciadas. E também existem algumas que são bem parecidas com a gente, assim, com o ser humano adâmico da Terra aqui, né? E os Anunnakis foi uma das raças que prevaleceu sobre as outras, porque eles tinham já uma tecnologia muito avançada. Eles tinham já uma evolução tecnológica, mental, né, muito grande. E eles exploravam mundos, eles exploravam os anéis. Eles tinham essa mania de querer ir nos outros mundos explorar. E acabavam dominando, guerreando, né, com outras raças. Isso acontecia muito. Então as guerras nas estrelas nunca aconteceu, na verdade, nas estrelas. Sempre foi aqui dentro, dentro do sistema Terra mesmo. Ocorreram essas guerras entre clãs, né, entre raças, entre anéis. Isso no passado ficou conhecido como a Guerra dos Mundos. E aqui na Terra, no primeiro anel, aconteceu muito conflito entre essas raças, né? E os Anunnakis ganharam essa batalha. E algumas outras raças, sabendo que iam ser derrotadas pelos Anunnakis, se tornaram aliados dos Anunnakis, começaram a trabalhar para eles. Foi o caso dos Greys, né? Que tem parceria com os Anunnakis. E outras raças também. Algumas dessas raças ainda estão aqui na Terra, no primeiro anel, no nosso mundo, né? Elas estão aí por trás dos governos, por trás das religiões. Não tem só Anunnaki, não, tem outras raças também, né? Então, complexo a coisa. E essas são as raças planetárias. Planetárias por quê? Nós chamamos de planetárias porque estão nesse plano. Estão aqui no primeiro anel, no segundo, no terceiro, no sistema Terra, na terceira dimensão, física, material. Apesar de ter diferenças de frequência em cada anel, né? Já no segundo anel, pelo que parece, é o único anel, que é o segundo anel, né, que não tem vida física, não tem lá raças vivendo fisicamente. Lá é uma região, é um anel que, pelo que nós estamos percebendo, descobrindo, né, pelas nossas pesquisas e informações que recebemos, que é, na verdade, o que muitos conhecem aí como a realidade espiritual do sistema Terra. Todos que morrem, desencarnam, vão ter a sua vida espiritual nesta região, no segundo anel do sistema Terra. Não importa se você é do primeiro, do quinto, do sétimo, do oitavo, do nono, morreu, perdeu o corpo físico, você vai para o mundo espiritual, ou seja, no segundo anel aqui, na terceira dimensão ainda. Mas isso a gente está ainda investigando e obtendo informações, né, para saber exatamente como funciona. A gente não sabe ainda 100% como é que é. E aqui para nós que estamos no primeiro anel, principalmente para os dimensionais, esse processo da morte tem uma ligação direta com a Lua. E a Lua faz a conexão, a ponte entre o primeiro e o segundo anel. Tá? Então existe uma relação aí entre a Lua, o primeiro anel e o segundo anel. E tem a ver com a espiritualidade. Quem gosta dessa parte, né, vai achar bem interessante essa questão do segundo anel aí. Agora, existem raças dimensionais. Nós falamos das 49 raças dimensionais. Existem outras? Existem. Outras raças em outras realidades, outros seres, né? Mas as 49 raças que nós citamos aqui é a confederação de raças evoluídas, dos seres que se reuniram num conselho, vamos dizer assim, se reuniram várias raças de diversas origens diferenciadas e disseram: vamos trabalhar juntos para ajudar os mundos da terceira dimensão. Vieram para cá, para o sistema Terra, e sempre interferiram no processo evolutivo desses anéis e das raças que estão nesses anéis aqui do sistema Terra, né? Então as 49 raças são aqueles muito mais avançados, né? Estão muito mais próximos da energia criadora de Deus do que nós aqui que estamos na terceira dimensão. Então, eles trabalham sempre em prol da evolução, do avanço, do crescimento, da orientação, da educação,
né, de trazer benefícios, conhecimento, tecnologia para os mundos inferiores, para os mundos mais primitivos, materiais, né? Então eles fazem a ponte, a interseção entre as realidades divinas, dimensionais, com a realidade concreta, física, material, tridimensional, que nós chamamos, né? E o sistema Terra, na verdade, nada mais é do que o plano físico da realidade, né, onde nos encontramos. Foi dito que o Enki ainda está por aqui. Nossos amigos das 49 raças têm contato com ele, já que ele e sua turma aparentemente também são nossos amigos? Sim. No princípio, o Enki, né, como um Anunnaki, ele tinha a mesma intenção, né? Ele ajudava na colonização da Terra, fez muitas guerras, lutou, conquistou territórios, brigava com seus irmãos, né? E eles tinham um acordo entre eles, que era justamente dividir a Terra em partes para que cada um cuidasse do seu canto, né? E ninguém enchesse o saco do outro, justamente para fazer a sua exploração necessária. Chegou um momento que o Enki, né, fazendo suas experiências genéticas junto com a sua irmã, ele foi fazendo tantos experimentos genéticos, foram diversos, né, que quando ele chegou nessa experimentação da raça adâmica, parece que ele foi contatado, houve uma intervenção superior, né, parece que os nossos amigos dimensionais viram que o Enki havia criado um ser humano, um corpo físico muito aperfeiçoado, muito avançado, né, que era a raça adâmica. Eles vieram para intervir, para favorecer esta evolução da raça que o Enki havia criado, né? Foi assim que o Enki entrou em parceria com os seres dimensionais e parece que a partir daquele momento ele começou a fazer um movimento e um trabalho em prol da humanidade, preservando, ajudando, protegendo de alguma maneira, né, o ser humano na Terra. Em contrapartida, os seus irmãos não, continuaram aí num movimento contrário, né, não dando muita atenção e valor para o ser humano, não. Já o Enki, ele teve filhos, ele teve seus descendentes, né, e muitos deles também seguiram na linha evolutiva aí, ajudando a humanidade, tá? Então existe, vamos dizer, um lado do governo oculto ligado aos Anunnakis, mas numa facção ligada ao Enki, né, que de certa forma colaborou com a humanidade. A gente pode entender assim, tá? E teve sim a ajuda das 49 raças em parceria com eles. Isso aconteceu e acontece ainda. Parece que o Enki está do lado, né, dos seres e fazendo essa ponte para benefício de toda a população hoje na Terra. Já sabemos que a meditação baixa a nossa frequência, porém muitas pessoas afirmam se conectar com o eu superior durante meditações. Isso é possível? Sim. É possível se a meditação for feita de forma correta, né? E essa conexão, ela é interior. Ela se dá pela via interna. Então, a gente pode sim acessar e até se comunicar e receber intuições, principalmente, do eu superior, ou seja, da nossa essência dimensional, que está em outras realidades, né? Como se nós tivéssemos um outro eu, nosso eu do futuro, em outra dimensão. E nós somos aqui uma partícula dele, uma projeção dele, uma manifestação dele aqui embaixo, na terceira dimensão, né? Como se fosse um sol que emitiu um raio de sol. O raio de sol somos nós. E o sol é o nosso eu superior. Nós somos um raio desse sol. Então nós somos também esse sol, né? Parte dele. E ao mesmo tempo estamos separados dele, porque saímos dele, né? Então, a nossa conexão com o eu superior, através da meditação, era uma técnica muito antiga que foi ensinada para a humanidade. E as pessoas realizavam esse trabalho. Isso foi ensinado na Índia, principalmente. E praticamente hoje esse conhecimento já foi difundido, né? Mas era uma técnica que era utilizada no passado, quando a Terra e a frequência vibracional do nosso sistema, principalmente aqui para nós no primeiro anel, era mais lenta, era
Era uma condição diferente do que é hoje. Hoje, devido à aceleração e do campo de frequência de ressonância Schumann, que está muito acelerado também, com picos muito altos, nós estamos na onda moduladora neutra, entrando na onda moduladora negativa. Então, vai mudar a frequência, vai ter uma aceleração muito maior. Então, as pessoas não estão conseguindo meditar, não estão conseguindo se conectar com o eu superior através do mecanismo interno, ou seja, meditando, fazendo práticas de baixando a sua frequência. Então, por isso que agora o conhecimento e as técnicas e a metodologia mudou. Agora é possível a gente ter o contato com o nosso eu superior, inclusive fisicamente, conversar com a gente, conversar com ele fisicamente, tá? Desde que a gente consiga gerar essa frequência, acelerando nossa vibração e entrando em contato com o nosso eu superior verbalmente. É possível isso acontecer, termos até contatos com essa manifestação. Isso é real. O problema da comunicação interna é que você precisa passar pelo intercurso, pelo filtro da mente, dos pensamentos, do nosso ego, do nosso eu inferior. Porque o eu superior pode se comunicar com a gente, mas a nossa mente precisa estar aberta e purificada, vamos dizer assim, sem filtro, para recepcionar o que vem. Senão você interpreta o que vem com o seu julgamento, com o seu pensamento, né? Por isso que muitas vezes o eu superior se comunica conosco através da intuição. E é através da intuição que a gente acaba sentindo a presença dele, né? Através de mensagens que vêm e surgem do nada na nossa consciência. A gente não pensa, simplesmente aparece uma ideia, um pensamento, um sentimento, alguma coisa que parece que vem do nada. Isso geralmente é, sim, um contato com esse nosso núcleo superior em nós, né? Agora, a meditação, dessa maneira, não é que ela faz mal. Ela pode ser feita. Só que se você fizer isso durante os treinamentos que nós realizamos para tentar interagir com as realidades paralelas, com outras dimensões, né? Você não consegue interagir com seres, porque você está numa frequência mais lenta, mais baixa. Porque a meditação nos leva para dentro. E para interagir com outras dimensões, nós temos que ficar, digamos, projetados para o exterior e gerar a frequência de abertura de portais, para nos relacionarmos com as realidades à nossa volta. Então a gente tem que usar os 5 sentidos de uma forma muito consciente, muito concentrada, muito lúcida, né? Também. Então a comunicação pode acontecer com o nosso eu superior, que está dentro de nós, mesmo externamente. Ele pode se manifestar, inclusive se densificar fisicamente, conversar conosco. Foi dito que o Enki e o Enlil e os Anunnakis não têm para onde ir. Como fica essa situação? Porque quando eles chegaram aqui, né, eles acabaram ficando, né? E foi colocado em torno do primeiro anel um cinturão eletromagnético. Muitos chamam de cinturão de Van Halen, né? Um campo eletromagnético. E isso foi colocado pelos seres, né? Pelos nossos amigos. Eles que colocaram isso aí. Foi o Hankstar que colocou esse campo de proteção. Então ninguém entrava mais e ninguém saía daqui do primeiro anel. Obviamente que tinha algumas comportas, né? Só que os Anunnakis não sabem onde estão essas entradas, essas saídas, né? Então eles começaram a buscar esses buracos, essas saídas, tentaram encontrar essas saídas, né? E não conseguiam. Por isso que eles criaram a NASA, criaram as agências espaciais, soltavam foguetes, criavam armas tecnológicas que eles chamam de satélites, mas não são, justamente para encontrar essas saídas. Eles ficam procurando as entradas e as saídas no céu aí. Só que nunca tiveram sucesso, né? E quando tentavam escapar com foguetes, com coisas, batia no campo eletromagnético, explodia, né? Explodia e caía aqui. Então, eles não têm para onde ir,
porque parece que até mesmo os outros anéis não aceitam os Anunnakis mais. Ninguém aceita eles. Eles não são aceitos em lugar nenhum, né? Porque parece que ninguém gosta deles. Então eles ficaram aqui. Construíram suas bases aqui, né? Então estão aqui presos. Só que tem um porém. Devido a essa mudança que está acontecendo no sistema Terra, aqui no primeiro anel, devido à janela, né? E a inversão magnética, que nós chamamos, eles estão passando por dificuldades, os Anunnakis. Eles não estão conseguindo sustentar e prolongar a vida deles. Eles estão com medo de morrer. E essa situação está incomodando eles. Então eles precisam, de certa forma, voltar lá para o quinto anel, para o mundo deles, para a região deles, para a atmosfera deles. Talvez para se reestruturar e se reabastecer. Então vai ser permitido uma abertura, já está sendo aberto o campo eletromagnético, né? Já tem um tempo. E eles vão poder sair, parece. Eles vão poder ir embora. Vão ser expulsos daqui, né? Então eles vão voltar, talvez, para o mundo onde eles vieram. Para o anel de onde eles vieram, né? Os arcontes citados em alguns apócrifos são os Anunnakis. São eles, né? São esses seres, né? Esses vizinhos, essas outras raças aí, que foram conhecidos com esse nome no passado. Os apócrifos e outros textos também, né? Colocam nomes para eles, né? Não necessariamente Anunnakis. Anunnakis é um nome que está registrado nas tábuas sumérias, né? Na escrita cuneiforme, foram encontrados nas tábuas de argila da Suméria. De forma que existe, sim, nessa realidade espiritual, algumas entidades, né? Que não são muito positivas. Existe. Tá? Mas são seres humanos desencarnados, simplesmente isso. Né? São entidades que estão aí em estado de perdição, de sofrimento, de inconsciência, né? Negativismo, interferindo aqui e atrapalhando um pouco a vida dos seres humanos. Então as igrejas, aí, os centros espíritas, mexem muito com essa frequência, com essa energia espiritual. E essas entidades, né, na verdade, são seres humanos desencarnados, né? Que se passam por essas entidades aí. Eles fazem esse teatro para enganar as pessoas, né? Tudo isso é manifestação espiritual. E manifestação espiritual, não é que dizem aí os arcontes, esses seres malignos, né? Nada mais são do que essas entidades que morreram. E eles não têm corpo mais. Esses seres não conseguem se manifestar mais aqui. Eles não têm matéria, eles não têm o plasma, né, o bioplasma para se manifestar. E não tem corpo, então eles não conseguem, não têm conhecimento, tecnologia, nem evolução para se densificar, se materializar na Terra. Então eles não podem fazer nada aqui, a não ser influenciar as pessoas energeticamente. Né? Isso acontece. Desde que as pessoas estejam numa frequência baixa. Se você está vibrando numa frequência baixa, densa, em alfa, né, negativamente, em depressão, numa energia não tão legal, você atrai essas entidades, né? E elas acoplam e ficam te acompanhando, porque você está na sintonia delas. Elas estão numa frequência muito baixa. Se você vibra numa frequência baixa, você estará sintonizado e influenciado por essas forças espirituais aí, do plano inferior, né? Não estou falando nem do segundo anel. O segundo anel não tem nada a ver com isso. É aqui mesmo, aqui onde nós estamos, numa faixa intermediária entre essa realidade que nós estamos e o extrafísico ou o astral, que muitos chamam nessa faixa intermediária de umbral, purgatório, né? Antigamente era chamado de purgatório. Onde estão esses seres aí? Seres que estão, na verdade, sofrendo, estão perdidos, não entenderam ainda nem que morreram, estão aí vagando, né? São os obsessores, né? Que muitos falam aí. Mas eles não têm poder de influência sobre nenhum dimensional, nenhum, que esteja vibrando na faixa acima de 25, 27, 30 ciclos cerebrais. Por quê? O dimensional ele tem muita energia e ele não atrai essas energias espirituais, a não ser que ele caia, né? Que ele baixe muito a frequência dele. Aí ele fica vulnerável. Se não, se você está numa frequência alta, elevando sua vibração, você não atrai nada perto de você. Você, pelo contrário, você afasta
Você até expulsa essas energias do seu lado. Eles até fogem de você, têm medo da gente. A sua vibração repele eles. Fale sobre o homem na Lua. Como ela é e se existe alguma tecnologia lá. Bom, o homem na Lua? Não, o homem nunca foi à Lua. O homem nunca pisou na Lua. Nós só vamos chegar na Lua, pelo que nós estamos descobrindo, né? Se nós formos dessa para uma melhor. Acabamos passando pelo processo da morte. Os dimensionais passam pela Lua. Aí sim o homem pisa na Lua, né? Depois de morrer. Aí ele pisa. Porque lá parece que é o local onde nos encontramos nessa transição para o segundo anel. Então a Lua parece que funciona para isso. Agora, existem algumas coisas interessantes na Lua, né? Nós conseguimos identificar algumas coisas bem interessantes na Lua. Inclusive achamos uma construção lá, uma estátua de um homem em pé assim, perfeita. Nós temos isso filmado, registrado no telescópio do CTZ em Zigurates. Conseguimos identificar essa estátua na Lua. Como as 49 raças interdimensionais chegaram até aqui? Lideradas por Astar-Cheran? Não. Astar-Cheran é um nome que foi entendido, né, por algumas pessoas no passado, nas linhas espiritualistas, de canalização, essas coisas. Mas eles não fazem canalização mais, não. Nunca fizeram, na verdade, né? É que no início as pessoas não tinham a frequência ainda de conversação física com eles. Então, às vezes, acontecia uma inspiração ali ou outra para receber alguma mensagem, alguma instrução. Mas isso não acontece mais, né? Há muito tempo. E não é liderado por ele. Na verdade, o nome dele é Rankstar. Não é Astar-Cheran. É Rankstar. E ele trabalha e atua em parceria com as 49 raças, né? O Rankstar, ele é filho do Enki. Ele ainda é, digamos assim, um Anunnaki, porém diferenciado, porque ele tem algo que os Anunnakis não têm. Ele já tem a ativação, já tem a parceria com as 49 raças e parece que ele já tem um pouco da centelha, né, sendo ativada nele. Então o Rankstar já interage na quarta dimensão. Então ele consegue já avançar um pouco mais do que os outros, né? E ele está em parceria e sempre atuou junto com as 49 raças na Terra, sempre. Todos os momentos que teve uma intervenção aí no mundo, nós vamos encontrar o Rankstar com outros nomes, né? Trabalhando aí pelo mundo. Sempre vai ser assim. O ser humano está inserido em qual grau de evolução? E qual as raças mais evoluídas? Os seres humanos, nós, a raça adâmica, estamos inseridos num grau bem avançado de evolução no que diz respeito às raças planetárias, ou seja, a terceira dimensão, tá? Nós estamos quase perto do topo do nível de evolução para a terceira dimensão. Ainda precisamos passar ainda por algumas mutações genéticas para chegar na perfeição máxima, né, de um corpo físico, de uma genética física. Isso não aconteceu ainda porque os Anunnakis não deixaram, né? Os Anunnakis interferiram na genética nossa e cortaram algumas hélices do DNA, mexeram com o cromossomo, né? O que nós conhecemos como DNA lixo, né, hoje, em nós, é essa parte que foi anulada e desconectada, desativada, melhor dizendo, pelos Anunnakis. Já éramos para ser uma raça muito avançada, muito evoluída. Não conseguimos ainda por causa disso, né? Infelizmente. Agora, é um grau mediano de evolução. Não é uma evolução ainda muito avançada, não. Existem raças mais inferiores do que nós aqui no sistema planetário, né? Existem raças bem primitivas, raças medianas, raças mais evoluídas. Nós estamos aí quase para mais evoluídas. Imagina, né? Mas temos que caminhar muito ainda para avançar. Agora, as raças dimensionais são as mais evoluídas, né? Aquelas que conseguem passar para a quarta dimensão em diante são as que estão bem mais avançadas e bem mais evoluídas do que nós, né? Agora, quem conseguiu transmutar aqueles que vieram de outras dimensões e estão na condição de dimensionais encarnados na Terra
São seres humanos, estão na raça humana, mas têm como origem, né, cósmica, espiritual, dimensional, são de outras raças. Então, apesar de estarmos aqui, nós dimensionais, nós temos a origem e a raça matricial, primordial, em outro lugar, né? Nós estamos temporariamente nessa raça adâmica, mas nós não somos aqui. Então não existem visitas de seres fisicamente viajando pelo espaço só dentro do sistema Terra? Exatamente. Só aqui dentro. Essas viagens ocorriam entre os anéis, aqui dentro mesmo, né? Nossos vizinhos de Terra vindo nos visitar aqui. Agora, os verdadeiros extraterrestres não são eles. Não são essas raças que vêm de outras terras. Isso não é extraterrestre, isso é da Terra ainda. Os extraterrestres são os dimensionais, que vêm de outras dimensões, de outras origens, né? De outros lugares. Aí são extraterrestres. E são sempre mais evoluídos do que nós. Por isso que não existem extraterrestres do mal. Não existem seres extraterrestres negativos. Existem raças humanas, né? Vizinhas nossas que foram considerados como extraterrestres. Não são. Thaís pergunta, o que são os anéis? Se você olhar a nossa Terra, onde nós estamos, é o primeiro anel. Ou seja, os nossos continentes, a nossa região, que muitos chamam aí da Terra, né? Terra plana ou Terra convexa, é o primeiro anel. Existem, além da borda da Antártida, existem outras terras, outros anéis. Né? Então, existem 9 anéis paralelos, mundos paralelos a nós. Só que ainda assim faz parte da Terra. A Terra é um imenso plano, é uma plataforma imensa com 9 anéis. Tudo ainda aqui na terceira dimensão, nessa realidade física onde nos encontramos. Serginho pergunta, então a Confederação Galáctica existe mesmo? Astar-Cheran, tal. O que foi entendido pelas pessoas, o que foi conhecido nessas linhas, né, que interpretaram como Confederação Galáctica, hierarquia, todas essas coisas, Astar-Cheran, são nomes que as pessoas inventaram para identificar eles, né? Só que, na verdade, em origem essencial, são as 49 raças, são os seres, né? Então, eles têm funções variadas, específicas. E nós estamos recebendo informações nessa parceria há mais de 20 anos, né? Então, eles desmistificam para nós essas coisas aí, que o pessoal acaba, na boa vontade até, né, inventando, fantasiando, assim, mas tem muito engano, né, por trás disso, infelizmente. Orações para o Criador Supremo ajuda a aumentar a frequência? Olha, não necessariamente. A oração é uma forma de você mesmo se autocondicionar, trabalhar o seu cérebro, sua mente, a entrar em conexão com algo superior. É apenas um exercício, é uma técnica que foi ensinada para a humanidade na época, né? O ser humano não tinha ainda frequência de entrar nessa conexão sozinho, por si mesmo. Então nós não precisamos pedir nada para Deus, nós não precisamos fazer nenhum tipo de pedido, clamar, ficar em adoração, nada disso. Eles não precisam disso. Nenhum ser, anjos e nem Deus, o Criador, precisa de nada da nossa parte. Somos nós que temos que nos conectar e nos alinharmos com eles, né? Então, algumas técnicas no passado criavam isso. Agora não é momento mais de orar, de oração. Agora é hora da ação. Nós temos que agir, né? Agir mais, fazer mais, realizar mais, do que ficar simplesmente parado, pedindo, orando, né? Tentando esperar que algo venha nos ajudar e nos salvar. Não. Nós somos deuses criadores, nós somos capazes de salvar a nós mesmos. Então nós temos que agir. Será que a Amazônia seria a terra prometida na Bíblia? Sim. Não só a Amazônia, mas o Brasil. O Brasil tem uma relação direta com essa profecia bíblica, né?
da Terra Prometida, porque realmente aqui, na Amazônia principalmente, foi o berço da civilização, o berço da humanidade. Então a Terra Prometida é aonde foi o berço da humanidade, onde tudo está guardado, tudo está registrado e guardado aqui, principalmente em Ratanabá. Por isso que aqui é a Terra Prometida, porque as coisas vão acontecer aqui. Por isso que os seres estão aqui, por isso que eles voltaram aqui e vai ser aqui. Nós somos os detentores do maior legado de conhecimento e de riqueza do mundo. Está aqui, na nossa Amazônia. E nós somos protegidos, né? A Amazônia é protegida pelos seres, senão já teriam tomado isso aqui. O Brasil nem era nosso mais. De certa forma está sendo invadido, né? Mas eles não vão conseguir encontrar Ratanabá. Eles não vão conseguir tomar posse da Amazônia através dessas ONGs, dessas coisas todas aí. Nós vamos conseguir intervir antes. Nós temos que despertar os dimensionais, nós temos que fazer esse movimento para despertar o maior número de pessoas, para que elas entendam exatamente o que está acontecendo. Tudo que a gente está passando aqui para vocês, né? Quanto mais pessoas despertarem, mais nós vamos acelerar esse movimento de mudança, porque não depende só dos nossos amigos, né? Depende da gente, porque os dimensionais estão aqui na Terra, né? E muitos dimensionais estão trabalhando e ajudando na agenda do governo oculto. Infelizmente, estão caídos, né? Presos aí nessas ilusões de poder, de dinheiro, de política, enfim, de fama, na mídia, que tem de dimensional, trabalhando aí para a elite, tá cheio. Foram comprados, né? Comprados pela ganância de poder. Então, os dimensionais que estão despertos, né, que estão aqui fora, vamos dizer, percebendo essa manipulação, precisam agir, precisam fazer esse movimento o mais rápido possível, para que a gente possa criar essa massa crítica de pessoas que vai impedir essa continuidade desse governo do caos, né? Isso que as pessoas chamam de cabala negra, cabala escura, Illuminati, é tudo a mesma coisa, né? É o governo oculto, são esses grupos aí que atuam. Muitas vezes são os descendentes, as linhagens, né? As famílias, os grupos, as sociedades secretas que se reuniram após esse domínio dos Anunnakis. São os clãs, os segmentos, as facções, né, que surgiram dentro dessa exploração, desse controle que eles realizaram, né? Vão cair. Eles vão cair na medida que esse trabalho for concretizado. O trabalho dos dimensionais e dos nossos amigos, que só vão poder interferir, vou repetir aqui, se os dimensionais despertarem, tomarem consciência de tudo isso. Lembra que eu falei, eram 144 mil pessoas que tinham que despertar conscientemente para isso. É o que eles estavam esperando, né? Agora diminuiu, não precisa dos 144 mil. Se um grupo X de pessoas conseguir atuar, né, aí eles vão conseguir estar em parceria conosco, porque eles não podem agir sozinhos. Eles não podem descer aqui de nave, interferir e mexer, porque não é da evolução deles, não tem nada a ver com eles isso. A evolução é da humanidade. A escola da Terra é de quem está aqui. Eles vêm apenas para trazer orientação, né? Por isso que eles só podiam interferir 10% na evolução humana. Mas agora, tendo em vista a descida dos dimensionais, nós que estamos aqui, podemos ter o quê? 100% de atuação, porque nós descemos aqui. Então a gente tem 100% de atuação. Eles só podem atuar, estando lá na outra dimensão, através de nós. Porque nós somos os representantes deles aqui embaixo. Eles não podem atuar diretamente, não é? A não ser que o governo oculto passe dos limites, como já aconteceu várias vezes.
O compromisso de realizar a mudança e a transformação aqui no sistema Terra é nosso. Somos dimensionais, por isso nós descemos. Só que os dimensionais estão adormecidos, né? Estão aí perdidos na Terra. Poucos estão despertando. E mesmo aqueles que estão despertando não querem trabalhar, não querem agir. Não estão na hora da ação. Estão aí orando, né? Fazendo oração ainda, passivos, esperando alguém agir por eles, esperando ser salvos, esperando Jesus vir para salvar. Não. Ele não vai vir para salvar. Ele vai vir para chamar a gente. Despertaram? Vocês têm que agir. E eu vou ajudar vocês. Eu vou dar o apoio. E vou atuar também. Mas não sozinho. Todos nós vamos ter que atuar. Todos nós temos que agir. É isso que está faltando. Falta a nossa ação, nosso comprometimento, nossa responsabilidade diante da nossa missão, da nossa consciência desperta para a verdade. Nós já sabemos a verdade. Nós já sabemos. Nós estamos transmitindo a verdade ao mundo? Nós estamos propagando o conhecimento? Ou nós estamos com medo? Medo, né? De acontecer alguma coisa com a gente. Então a gente tem que trabalhar isso aí. Responsabilidade, ou seja, habilidade para responder àquilo que lhe cabe. O que nos cabe? Nosso compromisso. Qual é o nosso compromisso? Nós vamos descobrir agindo, fazendo, nos movimentando. Porque tudo no universo é movimento. Deus é movimento. Quem fica parado, nada vai conseguir. É através da ação, da realização, que as coisas mudam. Depende de nós. Vamos nessa. Continuamos amanhã, depois aí, eternamente. Obrigado, pessoal. Até a próxima aí. Boa noite a todos.